Aninha, discussão muito grande, o mundo hoje precisando de medicamentos e vacinas, né, para nos proteger e nos tratar da Covid-19. Só que essas vacinas e os medicamentos hoje já confirmados que têm condição de lidar com essa doença são de alguns laboratórios, de algumas empresas, né? Alguns laboratórios que pesquisaram e chegaram à conclusão, através de estudo, através de investimento, através de grana, que aquele medicamento, que aquela vacina é eficiente, ou que esses produtos todos são eficientes. Logo, isso não pode ser compartilhado, porque é um segredo. É meio que um segredo de Estado mesmo. Eu desenvolvi, eu que vou ganhar dinheiro com isso, né, Ana? Isso, só que tem um projeto que está em andamento aqui no Brasil. Na verdade, essa é uma discussão mundial até, inclusive na Organização Mundial do Comércio, mas passou pelo Senado ontem, foi aprovado um PL que permite a quebra temporária de vacinas e de medicamentos contra a Covid-19. O projeto teve 55 votos a favor, 19 contrários, segue ainda para a Câmara dos Deputados antes de fato, entrar em vigor. Depende de mais uma votação ainda. Na prática, os donos das patentes, essas grandes farmacêuticas, né, teriam que ceder ao poder público informações necessárias para a produção desses medicamentos, daí a discussão. E a gente tem que entender, Joel, o que de fato isso agrega a nossa luta contra a Covid-19. Se esse projeto de fato tem a tendência de melhorar algo, de trazer ganhos para o Brasil. Por isso que a gente chamou para nossa conversa aqui na rádio o coordenador do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. E a gente fala sobre a AIDS porque, inclusive, um dos medicamentos usados no Brasil surgiu dessa quebra de patente. Quem está com a gente é o Pedro Vilardi. Tudo bem, Pedro? Obrigada por nos atender. Uma boa tarde. Oi, Pedro. Boa tarde. Bem-vindo ao Bora Brasil. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. É um privilégio enorme estar falando com você e com os nossos ouvintes. O privilégio é todo nosso. Ô, Pedro, vamos lá. Quando a gente fala de medicamento para determinada doença, por exemplo, vamos pensar numa doença aí, o diabetes, né? É bem diferente de você tratar de um mesmo medicamento para uma doença que atinge o mundo inteiro, ou seja, uma doença que provoca uma pandemia como a Covid-19, porque são coisas distintas, né? Essa doença, o diabetes, age pontualmente na sociedade, atingindo algumas pessoas. Na pandemia, todo mundo corre o risco de ficar doente. Logo, estamos falando de saúde coletiva mesmo, né? Um interesse coletivo, não só de um país, mas do planeta. Então, na nossa forma de pensar, nada mais justo do que você falar para o laboratório, compartilhe isso aí com a gente, porque senão as pessoas vão continuar morrendo e você vai continuar ganhando dinheiro. Não pode ser assim. Acho que a gente tem que dividir isso que você conquistou agora, tudo bem, você vai ganhar uma parcela disso, mas a sua tecnologia tem que ser compartilhada. É mais ou menos assim? É assim que funciona? Deve funcionar pelo menos? Joel, eu gostei muito desses termos que a gente começa a nossa conversa, né? Para a gente tentar colocar algumas coisas em perspectiva, é claro que a indústria farmacêutica tem um papel muito importante no desenvolvimento dessas vacinas, mas queria compartilhar com vocês que dos quase 14 bilhões de dólares que foram investidos para a gente chegar nessas vacinas em tempo recorde, né, um grande feito da comunidade científica global, dos quase 14 bilhões de dólares investidos para a gente chegar nessa vacina, quase 75% desse montante veio de investimento público. Então, quer dizer, foram governos ou instituições filantrópicas que colocaram uma quantidade enorme de recursos para que a gente pudesse ter esse desenvolvimento tão rápido e chegar a essa quantidade grande de opções de vacinas, né? Então, nada mais justo do que a gente pensar que esse esforço da humanidade, né, a gente tem que colocar realmente como um esforço da humanidade, nada mais justo que a humanidade consiga ter acesso a essas vacinas. E se poucas empresas controlarem quem vai ter acesso e quem não vai, para quem elas vão vender primeiro, para quem elas não vou vender por aquele preço, a gente vai continuar tendo essa desigualdade, e eu não tenho outra palavra para descrever, é vergonhosa a desigualdade que a gente tem no acesso às vacinas, né? Estados Unidos vai começar a vacinar a população abaixo de 18 anos,
enquanto a gente tem países que não receberam nenhuma dose, países em que os profissionais de saúde estão absolutamente expostos, né, sem conseguir se vacinar, né? Então, essa desigualdade, Joel e Ana, não vai causar... Desculpe, a gente caiu aqui. Essa desigualdade não vai causar nada mais do que a extensão da pandemia, né? Existem estimativas de universidades muito respeitadas que falam que a economia mundial pode perder 9 trilhões de dólares com a extensão do tempo da pandemia e que a gente pode ficar ainda mais 7 anos vivendo a pandemia porque a gente não consegue ter um acesso equitativo às vacinas, né? Então, é verdade que a indústria farmacêutica tem um papel importante, mas é verdade também que isso é um esforço da humanidade, né? Então, nada mais justo que tratarmos essa vacina como um bem comum global. Veja, o dinheiro é do povo, nada mais justo que os benefícios voltarem para o povo de forma igualitária, independente de laboratório. Agora, o ser humano ele é ganancioso demais, né? O ser humano ele só pensa em dinheiro, ou pelo menos a maioria pensa assim. E esses laboratórios aí não são diferentes. Eu vou continuar ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, mesmo que seja às custas de uma pandemia, né? E fica difícil a gente compreender e entender que isso é permitido, né? Porque seria algo tão lógico, né, Ana, né, ô Pedro? Puxa vida, estamos vivendo uma pandemia, não tem discussão. Vamos lá, um ajudando o outro. Olha, eu criei uma vacina aqui, toma o projeto. Copia o projeto aí no seu país e faça. Você tem laboratórios, copia o meu projeto e toque daí. Mas não, fica cada um controlando e querendo ganhar mais dinheiro. Quanto mais, melhor. Quanto mais dinheiro eu ganhar, melhor. Essa tem sido a regra, infelizmente. E o pior, como o Pedro disse pra gente, hein? Às custas do povo. 75% desses projetos aí, 75% foram bancados pelo povo do mundo inteiro, Ana. E aí, eu faço uma pergunta mais específica, então, sobre esse projeto de lei que a gente vê que está tramitando aqui no Brasil, Pedro, porque ele mira no Remdesivir, que é um medicamento que está aprovado pela Anvisa, né, para uso no Brasil, um medicamento americano, que é caríssimo, né, Joel? A gente falou em $13 mil, não foi? 15, 16 mil reais o tratamento. Isso, R$1.000 já na conversão. O tratamento para curar exatamente. uma pessoa, que é um medicamento que foi criado para, inclusive, combater o ebola, né? Exatamente. E, a princípio, não fala de vacinas, por exemplo, que tenham a transferência de tecnologia prevista aqui para o Brasil, que é o caso, por exemplo, da Coronavac, que é o caso, por exemplo, da vacina Oxford-AstraZeneca, né? Os contratos prevêem a transferência de tecnologia para cá. Imagino que você tenha visto, inclusive, esse projeto, Pedro. Então, esse texto especificamente, como que você avalia? É algo que tem a trazer ganhos para o combate à pandemia aqui no país? Joel, Ana, obrigado pela pergunta. Eu queria colocar que a votação de ontem no Senado Federal foi um dia histórico para o acesso a medicamentos no Brasil. A gente não pode usar nenhuma outra palavra. Foi um dia histórico, foi um momento de grande coragem do Senado Federal, e aqui eu gostaria de cumprimentar todos os senadores e senadoras na figura do relator, senador Nelsinho Trade, que fez um trabalho realmente impressionante, com muito afinco, com muita dedicação, com muito rigor técnico, escutando uma ampla gama de setores, consultas muito amplas, né, e que construiu um substitutivo ao texto do senador Paulo Paim e o outro projeto apresentado pela senadora Cátia Abreu, senador Otto Alencar e senador Espiridião Amin, conseguiu construir um substitutivo que coloca o Brasil numa condição melhor para enfrentar a pandemia de Covid. E mais do que isso, eu acho que acredito que o substitutivo aprovado ontem à noite no Senado Federal é uma mostra muito clara de que a sociedade brasileira se preocupa com o acesso às tecnologias para a Covid-19, que a sociedade brasileira acredita que é importante colocar vidas antes dos lucros. Foi esse o recado, uma votação expressiva, né, que vocês comentaram no início, de 55-19, um recado muito claro. E eu gostaria já de repente, abrir um tópico para a nossa conversa, que mostra que a posição brasileira em âmbito internacional, na Organização Mundial do Comércio, onde está acontecendo um debate importantíssimo para a suspensão global
das patentes e outros direitos de propriedade intelectual para justamente, como você falava, Joel, diversificar a produção de vacinas e outros insumos, como o Remdesivir, por exemplo, ao redor do mundo. Então, a mensagem que o Senado brasileiro passou para o mundo é que a sociedade brasileira não compactua com a posição do Brasil na Organização Mundial do Comércio de ser contra a suspensão temporária dos direitos de propriedade intelectual globalmente. Pois é, mas, ô Pedro, eu acho que são duas coisas distintas, né? Uma coisa é você se posicionar Sim. contra a quebra de patente, por exemplo, uma situação normal em que o mundo está vivendo. Outra coisa é você se posicionar contra a quebra de patente no meio de uma pandemia. Acho que é surreal você imaginar que essas empresas continuarão detendo essa tecnologia sem compartilhar com o mundo. Você disse muito bem aí no início da nossa fala que o que está ocorrendo hoje vai promover mais desigualdade no mundo inteiro. O pobre vai ficar mais pobre e o rico vai ficar mais rico, porque ele vai ter mais condição de viver, de sobreviver, né? Em detrimento mesmo do pobre. Porque o pobre ele vai se ferrar cada vez mais se nada for feito a fim de compartilhar essas tecnologias todas. Agora, como que pode funcionar na prática aqui para nós brasileiros essa quebra de patente? Vamos lá, o Senado aprovou, vamos supor que a Câmara também aprove como deve aprovar. E tem uma sanção. Não é? O presidente sancione, né? O outro dia, como que nós viveríamos na prática essa quebra de patente aqui no Brasil? Isso só funcionaria, claro, ou pelo menos até onde eu sei, com produtos brasileiros. E hoje nós não temos nenhuma vacina brasileira até agora pronta, né? Acho que é só a Butanvac que está sendo produzida, que nem iniciou estudo, nem tem teste, nem tem autorização da Anvisa. Como que funcionaria na prática hoje essa história para a gente? Vamos lá, Joel, eu acho que a gente tem que ser muito responsável nesse momento. Eu sempre digo que a quebra de patente, o nome popular, né, que a gente diz a licença compulsória, não vai ser a solução de todos os nossos problemas. A gente não pode depositar nesse projeto de lei a esperança de que a gente vai resolver todos os nossos problemas de acesso à vacina, né, porque realmente existem várias outras medidas que precisam acontecer junto. Mas esse é um passo muito importante, eu diria um passo fundamental, para a gente começar a enfrentar esse problema. E vamos fazer esse exercício de imaginação, né? O projeto foi aprovado no Senado, ele vai para a Câmara, é aprovado sem modificações, vai para a sanção presidencial e é sancionado, vira lei. O que acontece é que as empresas que hoje detêm as patentes, né, de todas as tecnologias do mundo, elas não vão mais poder impedir que o Brasil compre, né, de outros fornecedores internacionais, ou seja, essas empresas não vão poder proibir que o Brasil importe produtos e não vão poder impedir que qualquer fábrica no Brasil, qualquer laboratório que tiver capacitação para tal, possa desenvolver versões, né, dessas tecnologias aqui no Brasil. Né? Então, tem as duas coisas. No Brasil, a gente pode se dedicar a produzir localmente, né, uma diversidade de tecnologias, vacinas, medicamentos, enfim. E a gente vai poder importar esses insumos também. E aí, queria colocar também que esse projeto de lei ele traz algumas medidas muito interessantes. Né? Ele expande, né, o escopo da licença compulsória. E só para, de repente, explicar para os nossos ouvintes, Joel, o que é a licença compulsória, esse nome que parece super complicado. Posso, você me permite? Claro, com por favor. certeza, Pedro. É bem legal a gente tratar esse tipo de assunto de forma didática, como você está fazendo mesmo. Isso que é legal, porque Vamos lá. por trás de um nome aí difícil, como você disse, tem uma explicação muito clara que certamente você dará para a gente. O nome assusta mais do que na verdade, o conteúdo, né? Quando as pessoas falam assim, quebra de patente, parece uma coisa muito radical, uma coisa de pessoas que, enfim, vão chegar com um pedaço de pau para quebrar as fábricas. E, na verdade, não é nada disso. Não é nada disso, é uma coisa legal,
legítima. É um monte de sem terra partindo para cima das empresas com foice, quebrando tudo. Agora a patente é nossa. Não é nada disso, né, Pedro? Não, é uma coisa muito, muito tranquila, que a única coisa que acontece, a patente continua existindo, o titular da patente vai poder receber royalties, né? Quando o governo comprar de outra empresa, né? A única coisa que acontece com a licença compulsória é que as empresas não podem impedir outras de entrar no mercado, porque, de fato, esse é o efeito prático da patente. Né? Quando uma empresa, um laboratório tem uma patente, ele ganha o direito de impedir que outras empresas entrem no mercado, ou seja, ela tem um monopólio. Né? A licença compulsória, ela quebra o monopólio durante um determinado período de tempo. Então, é uma coisa muito tranquila, né? E no momento de pandemia, como você excelentemente explanou no início, Joel, no momento de pandemia é um momento que 8 bilhões de pessoas precisam dos mesmos insumos ao mesmo tempo, né? As pessoas que estão nos ouvindo, donas de casa, trabalhadoras, trabalhadores, sabem quanto é difícil a gente dar conta de muita coisa ao mesmo tempo na nossa vida. A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar dos filhos, a gente tem que cuidar da casa, tem que limpar a casa, tem que cozinhar. Né? É difícil dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. E aí a gente pode pedir ajuda. Né? Pode pedir ajuda para os familiares. Né? Só que essas empresas, o que elas estão fazendo, elas não estão querendo ajuda de ninguém, porque elas querem ficar com tudo para si. A licença compulsória é quando o governo fala assim, olha, você não está dando conta, não está dando certo isso que você está fazendo. Eu preciso procurar outros lugares para comprar isso que você não está conseguindo me vender. Né? Então, e principalmente isso no momento de pandemia, Joel e Ana. Gente, pelo amor de Deus, ontem a gente chegou a 400 mil pessoas que morreram. 400 mil pessoas que morreram. Vocês têm noção de quanto vai ser o lucro, o faturamento das farmacêuticas esse ano, vendendo vacina? Vai chegar a 50 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares. E elas nem investiram, né? Investiram 25% do valor e elas vão faturar 50 bilhões de dólares. Então, o que a gente defende, as licenças compulsórias e a suspensão dos monopólios, está longe de ser qualquer coisa absurda, está longe de ser qualquer coisa que vai ameaçar as farmacêuticas. Realmente é uma medida para a defesa da vida, para a defesa da saúde pública. É nesse sentido. E as farmacêuticas ainda vão receber os royalties. Né? Então, só para finalizar, Joel, o que esse projeto traz? Né? Ele amplia as possibilidades, né, da licença compulsória. A gente já tem a licença compulsória prevista na nossa lei. Esse projeto ele busca adequar, né, adaptar a nossa legislação para o momento da pandemia. Né? Então, ele torna as regras mais claras e ele inclui 2 pontos muito importantes. Né? A primeira é que ele obriga as empresas a justamente o que você estava falando, Joel, acho que você também tocou nesse ponto, Ana, compartilharem as informações técnicas necessárias para reproduzir essas tecnologias. Né? Isso é uma coisa muito importante. E esse projeto de lei ele cria uma forma de que várias tecnologias possam ser licenciadas compulsoriamente ao mesmo tempo. Né? Se a gente for colocar em termos mais populares, ele permite quebrar várias patentes ao mesmo tempo. A gente não precisa mais ir num caso a caso moroso, que é impensável no momento de pandemia. A gente precisa de celeridade, a gente precisa desburocratizar, a gente precisa de rapidez para fazer chegar um maior número possível de vacinas no menor tempo possível. Então, esse projeto ele tem esse mérito. Né? O senador Nelsinho Trade fez um excelente trabalho, o senador Paulo Paim também fez um trabalho excelente no Senado Federal. Uhum. A gente precisa reconhecer quando os nossos políticos, né, pagos com o nosso dinheiro, fazem o trabalho em nosso favor. A gente precisa reconhecer também. Né? E agora a gente espera que na Câmara ele possa ser aprimorado.
Agora, Pedro, a gente conseguindo levar esse projeto adiante, né, tem duas coisas. Uma, o Brasil é capaz de produzir vacinas em larga escala, esses medicamentos em larga escala, para atender essa necessidade que a gente tem hoje no Brasil? E uma outra coisa, isso de alguma maneira pode dar um recado para o mercado internacional e dificultar a vinda de outros medicamentos que porventura a gente não conseguir produzir aqui no país, ou por falta de tecnologia, ou por falta de matéria-prima? Tá, vamos lá. Primeiro ponto é sobre a capacidade do Brasil. Eu acho que tem um discurso que é um pouco assustador, de que é muito difícil fazer as vacinas, é muito difícil. Primeiro que existem várias tecnologias diferentes de vacinas com diferentes níveis de complexidade. A gente não pode colocar todas as tecnologias no mesmo saco e falar que tudo é difícil. Umas são mais complexas, outras são menos. Essa é a primeira coisa. A gente precisa lembrar que a empresa AstraZeneca, que desenvolveu em parceria com a Universidade de Oxford uma das vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, não tinha no seu portfólio, né, nunca tinha trabalhado antes com vacina. Né, e rapidamente conseguiu converter fábricas, rapidamente conseguiu aprimorar sua capacidade tecnológica. Tem um exemplo que, enfim, os meus amigos falam que eu dou bastante, que é um pouco engraçado e que parece um pouco caricato, mas a empresa Moderna, né, que também tem uma das melhores vacinas, vocês sabiam que a empresa Moderna conseguiu converter uma fábrica desativada de fotos para fabricar vacinas em poucos meses? Pois é, parece que é uma coisa absurda, inventada, mas é verdade. Eles Muito conseguiram, em distante, poucos então. meses, E isso quer dizer que converter essa fábrica. tantas outras empresas poderiam fazer essa reversão aí, Sim. né? É absurdo. Fábrica de E é foto fabricar importante, vacina. Joel. E é uma fábrica segura, eficaz, enfim, com todos os requisitos que precisam para fabricar vacina de forma segura. Né? Aqui no Brasil, a gente tem uma capacidade ociosa, que são as empresas que produzem vacina para febre aftosa. Né? Elas produzem durante um período de tempo e depois não produzem mais. Essas empresas que trabalham com a saúde animal poderiam converter suas fábricas para produzir vacina para uso humano. Aliás, fazer até um Né? parênteses nisso que você está falando, porque tem um projeto que já está aprovado, inclusive, no Senado e também está na mesa da Câmara. Esses dois projetos estão com eles. Tem 3 fábricas, pelo menos, que já foram selecionadas pelo governo federal para participar dessa produção. São fábricas de vacina de febre aftosa, exatamente. Se você reverte uma fábrica de foto para vacinas, é muito mais fácil você reverter uma fábrica de vacina animal para vacina humana, né? Sim, sem dúvida. E só para também contar que a empresa indiana que produz a maior parte da vacina que foi desenvolvida em parceria de Oxford e AstraZeneca, não houve uma grande transferência de tecnologia. A Universidade de Oxford mandou uma caixa, um manual de instruções, né, e a sementinha, né, que o povo chama, e a empresa da Índia, né, aprendeu a fazer a vacina e está fazendo a vacina em larga escala. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, falar assim, é tudo difícil, é tudo complicado. Talvez não seja tão complicado assim. Né? Talvez algumas vacinas a gente talvez tenha mais dificuldade, mas outras é bem possível que a gente consiga. E Né? sobre a compra de medicamentos enquanto isso tudo acontece, Pedro? Pronto, ia chegar lá agora, Ana. Também eu acho que tem um certo terrorismo ideológico, uma coisa para botar medo na gente, de que quando um país emite licenças compulsórias, quando o país enfrenta esses monopólios, ele vai ser retaliado, vão fugir investimentos, enfim, uma gama de ameaças que eu vou falar para vocês com muita tranquilidade de quem trabalha há quase 15 anos nesse campo. Nunca aconteceu. Nunca houve uma retaliação, nunca houve saída de investimentos, nunca um país deixou de poder comprar algo porque emitiu licenças compulsórias. E vocês sabem qual foi o país que mais emitiu licença compulsória na história? Não, qual? Joel, não quer nem tentar, Joel? O que mais emitiu licença? China. Estados Unidos. Estados Unidos, pô. E depois o Canadá. Então, quer dizer, é uma prática comum, né? Uma prática comum. O Brasil já emitiu uma licença compulsória para o medicamento Efavirenz, né, que era para HIV e AIDS.
E o Brasil, em 5 anos, comprando versões genéricas, primeiro da China, depois produzindo aqui no Brasil, em 5 anos a gente economizou 100 milhões de dólares. Né? Então, tem uma questão de preço também. Né? A gente precisa dizer que a empresa, essa Johnson & Johnson, que, né, tem uma vacina, já anunciou que quando acabar a pandemia, né, e vai saber quando eles acham que vai acabar a pandemia, eles vão aumentar o preço da dose da vacina de cerca de 10 dólares para 150 dólares. Vocês imaginam a gente comprar 100 milhões de doses a um preço de 150 dólares? Nossa Não Senhora. existe orçamento que seja possível. Não, né? não. Então, não é uma solução para amanhã, Jorge. A gente tem que ser responsável e falar a verdade, né, para as pessoas que estão nos ouvindo. Não é uma solução para amanhã. É verdade. Mas essa pandemia ela vai continuar por mais 1, 2, 3 anos e a gente vai precisar organizar campanhas de vacinação para 150 milhões de pessoas por 1, 2, 3, 4 anos. Então o Brasil precisa se preparar. Ô Pedro, sabe uma coisa que eu queria que você explicasse para a gente finalizar? Eu sei que o seu tempo está corrido, para ficar bem claro para o nosso ouvinte. Se quebrar a patente hoje aqui no Brasil, essas vacinas que temos hoje aqui, que são todas importadas, dá para produzir alguma delas a partir da quebra de patente ou não? Olha, a Coronavac e a vacina de Oxford AstraZeneca, elas têm contrato de transferência de tecnologia com o Butantan e a Fiocruz, respectivamente. Né? Esses contratos, eles não são afetados por essa lei. Nada acontece com esses contratos. Né? A transferência de tecnologia vai continuar acontecendo e a gente espera que muito em breve o Brasil consiga internalizar, né, consiga produzir de forma mais autossuficiente essas vacinas. Né? Então é muito importante a gente falar isso, né? Porque isso foi outro ponto que surgiu durante o debate, que realmente parecia que o Brasil ia quebrar contratos, que o Brasil, né, ia perder esses contratos de transferência de tecnologia. No substitutivo aprovado ontem à noite no Senado Federal, esses contratos estão preservados. E quais vacinas são atingidas, então, Pedro? Na verdade, não são só vacinas, Ana. A gente precisa lembrar, são insumos úteis ao combate à Covid. Não existe uma lista exaustiva, mas a gente né, e fica a cargo do governo federal elaborar essa lista. Mas na prática precisaria de uma vacina brasileira para que ela fosse produzida por tantas outras empresas, tantos outros laboratórios, através da quebra de patente. É isso? Qualquer vacina, João, qualquer vacina. A vacina da Pfizer, a vacina da Moderna. Desde que não seja uma vacina com transferência de tecnologia, por exemplo. Qualquer vacina poderia entrar nesse processo, né? Sim, é isso que a gente está falando. Que o Brasil poderia, né? Não, essas empresas não vão ter mais o monopólio dessas vacinas. Essas empresas não vão ser mais as únicas que vão poder vender para o governo brasileiro. E o governo brasileiro vai poder... São processos que correm em paralelo. Ou buscar outras fontes de fornecedores, ou produzir localmente essas vacinas. Pedro, me desculpe, mas eu não entendi. A Pfizer, por exemplo, é uma vacina norte-americana. O Brasil vai quebrar a patente para nós brasileiros aqui. Né? Isso. Não teria que ter uma quebra de patente nos Estados Unidos, por exemplo, da Pfizer, para que a gente conseguisse produzi-la aqui também? A gente pode interferir dessa maneira na produção americana? A quebra de patente não tem que ser na origem no país, da nacionalidade da vacina? Fundamental a sua pergunta, Joel. O sistema de patentes funciona da seguinte maneira. As patentes, elas são válidas dentro de cada país. Né? Então, as patentes que existem no Brasil e que colocam sob monopólio, por exemplo, a vacina da Pfizer, elas só valem no Brasil. Nos Estados Unidos, a Pfizer tem outra patente americana. Né? Em cada país, a Pfizer tem as suas patentes. Se no Brasil a gente emitir licenças compulsórias para essa vacina especificamente, né, a gente vai poder, aqui no Brasil, ou produzir ou importar sem violar a patente da Pfizer. Né? A patente ela permite à Pfizer impedir que o Brasil compre de qualquer outro fornecedor. Só a Pfizer pode vender. Né? Se a gente emitir a licença compulsória, essa proibição cai. O Brasil pode se dedicar a produzir essa vacina localmente,
ou o Brasil pode buscar no mundo outras empresas que, porventura, estejam produzindo a vacina da Pfizer e pode importar essas vacinas, né? E aí a Pfizer recebe royalties. Ou seja, a Né? gente só Recebe não pagamento. quebraria a patente das únicas duas que a gente tem no Brasil agora. Ou três, né? Porque a Pfizer chegou hoje, mas enfim, não é produzida aqui, no caso. Não, quebrou a patente da Pfizer, por exemplo, aqui no Brasil, você pode produzi-la. Exatamente. Mas temos condição de produzi-la? Porque a receita do bolo ela vem junto quando a Pfizer faz a patente, acaba patenteando determinada vacina, a vacina dela aqui no Brasil. Ela entrega um papel para a Anvisa, correto? Ó, eu estou patenteando a minha vacina aí no Brasil. Coloquei 3 xícaras de farinha, mais uma colher de fermento. Nesse papel que a Pfizer entregou para a Anvisa, para pedir a patente ali, tem a receita do bolo? Vamos lá, são 2 processos diferentes. Né? O processo de solicitação da patente é feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Né? E o processo de registro sanitário, né, que é quando a empresa tem que mostrar que a vacina ou o medicamento é seguro, eficaz, né, é feito na Anvisa. Sim, mas o pedido de patente, né? Quando ele pede a patente para esse órgão que você disse para gente, ali tem a receita? É para ter. Né? A patente, a gente costuma dizer que ela é a forma pela qual, né, aquela inovação, ela é, como é que eu vou colocar? Ela é apresentada para a sociedade. Né? Então, a pessoa ou a empresa que pede a patente, ela fala, olha, essa aqui é a minha inovação, essa aqui é a minha tecnologia. Né? Para essa tecnologia, eu quero que o Estado, né, o governo, me dê 20 anos de monopólio. Mas aí eu estou apresentando aqui para a sociedade, é essa tecnologia aqui. Né? É esse medicamento, é essa vacina. Porque para a Anvisa aprovar, ela precisa também conhecer a tecnologia a fundo, né? Ela tem que saber qual a receita do bolo. Ou seja, já está nas mãos do Brasil. Exatamente. É só quebrar a patente que a gente vai ter acesso direto a isso. É isso que você está dizendo, né, Pedro? Esse projeto tem esse ponto muito importante, que ele torna mais claras as regras de como esse compartilhamento de informações para possibilitar a fabricação local é feito. Ele tem regras claras, né? E ele não é uma coisa assim, pronto, licença compulsória, acabou. Não é assim. Ele se preocupa em como esse conhecimento vai chegar aqui no Brasil. E outra coisa, só para a gente finalizar, não é nem uma pergunta, é uma colocação. Se eu tiver errado, é claro, você me corrija. Quebrou a patente, o Brasil tem condição de produzir essas vacinas, né? E aí, as empresas de origem vão continuar ganhando dinheiro delas, porque os royalties continuarão a ser pagos. O Pfizer, eu quebrei a sua patente aqui porque você não tem condição de me entregar em escala, mas eu peguei a sua receita e vou produzir com as fábricas que eu tenho aqui no Brasil. Mas você vai continuar ganhando dinheiro, porque eu vou mandar para você uma parte dessa grana. E isso deve ocorrer com várias vacinas aqui em território brasileiro, se realmente se confirmar a quebra da patente. É isso, né, Pedro? Isso. Só para tentar ilustrar e realmente todo mundo entender do que a gente está falando, que parece que é difícil, mas na verdade não é. Vamos imaginar que eu tenho um pezinho de chuchu, né? E que a mercearia do meu bairro compra o chuchu, né, que eu produzo ali. E aí eu faço um acordo ali no bairro que só eu posso vender chuchu para a mercearia. Eu vendo chuchu para a mercearia distribui para as pessoas ali do meu bairro. Só que as pessoas, né, estão gostando do chuchu, o chuchu é bom e tal, e aí começa a aumentar a procura pelo chuchu. Né? E eu não estou dando conta, né, de chuchuzar. Dar chuchu. Para a mercearia para ela vender o chuchu. E aí o meu camarada lá da mercearia fala assim, Pedro, eu vou ter que comprar chuchu de outra pessoa, porque você não está dando conta. Eu falo, não, a gente tem um contrato aqui, você só pode comprar de mim. Aí o meu camarada da mercearia vai falar assim, Pedro, então eu vou ter que emitir uma licença compulsória e vou comprar o chuchu de outro lugar, porque você não está dando conta. É isso que a gente está falando. Né? Por que a gente vai deixar as pessoas sem vacina se a gente tem como aumentar a nossa oferta de vacinas no Brasil? Veja, já não é amanhã, não é semana que vem. É um projeto que o Brasil vai ter que levar muito a sério.
a gente vai precisar de uma política pública séria para aumentar a disponibilidade de vacinas no nosso país. E outro, mas cara, hoje, ontem à noite, foi um passo sim. fundamental. E outro, o cara vai comprar o chuchu do outro, mas vai dar uma porcentagem para você. Periga você Vai ganhar ter que me mais pagar dinheiro ainda. 1,5%. Eu vou te falar uma coisa. Vai ter que me pagar 1,5%. Periga a Pfizer ganhar muito mais dinheiro, um exemplo da Pfizer, do que ela ganha hoje. Porque vai ter uma produção em altíssima escala, né? E os royalties serão repassados para ela. Então, por isso que é burro você manter isso aí. Espero que realmente seja quebrado, que a gente tenha a condição de produzir o quanto antes essas vacinas todas. Pedro, muito obrigado, viu? Foi uma entrevista muito boa, esclarecedora. E, além de tudo, você parece ser um cara gente boa pra caramba. Um grande abraço a você. Bom final de semana, viu, Pedrão? Para vocês também, gente. Descansem. Até a próxima. Obrigado. Até Valeu, mais, querido. Pedro. Um Obrigada. abraço.